Em nosso estudo de hoje é a lição 46 do Livro da Esperança, Moeda e Trabalho. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Mateus, capítulo 25, versículo 14. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui a seu grado, não sendo o homem, senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Capítulo 16, texto 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se muitos corações jazem petrificados na terra em azinhavre de sovinice, fujamos de atribuir ao dinheiro semelhantes calamidades. Condenar a fortuna pelos desastres da avareza seria o mesmo que espancar o automóvel pelos abusos do motorista. O fogo é companheiro do homem, desde a aurora da razão. E porque surge de vez em vez incêndios arrasadores, ninguém reclamará do mundo o disparate de suprimi-lo. Os anestésicos são preciosos auxiliares de socorro à saúde humana, mas se existem criaturas que fazem deles instrumentos do vício, ninguém rogará da ciência é só aquela medida que lhes objetive a destruição. A moeda, em qualquer forma, é agente neutro de trabalho pedindo instrução que a dirija. Dirás provavelmente que o dinheiro levantou os precipícios dourados da vida moderna, onde algumas inteligências se tresmalharam na loucura, no crime, comprando inércia e arrependimento a peso de ouro. Contudo, é preciso lembrar as fábricas e instituições beneméritas que ele garante, ofertando salário digno a milhões de pessoas. É possível que acredite seja ele o responsável por alguns homens e mulheres de bolsa opulenta que espantam o próprio tédio, de país em país, a feição de doentes ilustres, exibindo extravagâncias na imprensa internacional. Entretanto, é forçoso reconhecer os milhões de cientistas e professores, industriais e obreiros do progresso, que a riqueza nobremente administrada sustenta em todas as direções. A divina providência suscita amor ao coração do homem e o homem substancializa a caridade, metamorfoseando o dinheiro em pão que extingue a fome. A eterna sabedoria inspira a educação ao cérebro do homem e o homem ergue a escola, transfigurando o dinheiro em clarão espiritual que varre as trevas. Não censures a moeda, que será sempre alimento da evolução. Reflete nos benefícios que ela pode trazer. Ainda assim, para que lhe apreendas todo o valor, se queres fazer o bem, não exijas para isso o dinheiro que permanece na contabilidade moral dos outros. Mobiliza os recursos que a infinita bondade te situa retamente nas mãos, e ainda hoje, em algum recanto de viela perdida, a ofertares um caldo reconfortante às mães infortunadas que o mundo esqueceu, perceberás que o dinheiro, convertido em cântico fraterno, te fará ouvir a palavra de luz da própria gratidão em prece jubilosa. Deus te ampare e abençoe. Nós estamos numa sequência de estudos do Emmanuel que tratam do dinheiro e da forma como a gente deve utilizar o dinheiro e também dos perigos que o dinheiro, oferece para quem está vivendo essa prova. Mas o texto de hoje, ele vem chamar a atenção de que Deus, quando coloca o dinheiro na mão de cada um de nós aqui na Terra, aliás, a gente sabe disso, através dos espíritos, querendo ou não querendo, todo mundo vai passar pela prova da riqueza e pela prova da pobreza, querendo ou não querendo, então estejamos preparados. Quando ele coloca esse dinheiro na nossa mão, não está colocando na nossa mão uma alavanca de perdição. Está colocando um momento de teste dos testes mais perigosos por conta dos excessos de todos os gêneros e por conta das facilidades, da autoridade que entrega para cada um de nós. Então o Emmanuel hoje ele vem chamar a atenção do seguinte, que o dinheiro ele é neutro. A gente vai usar para o bem ou vai usar para o mal. Ele faz até comparações, como sempre, criando telas mentais para a gente. Compara com o fogo, que é companheiro também, companheiro do homem, mas que pode ser usado tanto para o bem como para o mal. Compara com o anestésico, que acaba sendo utilizado para o vício, para dependência química, enfim. Mas fala do dinheiro, o dinheiro ele pode ser usado tanto para o bem como para o mal, e ele chama atenção, sim, que aqui na Terra, o mundo ainda sendo do jeito que é, com espíritos como nós ainda, muito enraigados ainda no egoísmo, no orgulho, na vaidade, o que acontece? A gente tem o costume de utilizar o dinheiro de maneira equivocada, e até aqueles que chegam aqui à Terra
e que passam por essa prova, em algum momento ele vai ter algum período de aprendizado, de adaptação. Estou querendo dizer o seguinte, a prova da riqueza é muito raro um espírito vir para cá, para esse mundo, e tirar o 10. É muito raro. Só aquele espírito totalmente pronto, como foi o caso do próprio Cristo. Ou então espíritos que o Chico Xavier ele pede pelo amor de Deus para que não o compare com Cristo. Jamais. O Chico Xavier, por exemplo, ele demonstrou que ele consegue viver muito bem sem o recurso material. Ele teve uma vida muito modesta, muito humilde. Mas a prova de verdade, né, que foi o que o Chico veio fazer da última vez que esteve aqui, seria ele ter o dinheiro e saber administrar o dinheiro com todos os perigos que o dinheiro traz. Né? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu estou querendo dizer que a gente, se pudesse observar de fora, como se fossem episódios de uma série, como hoje a série está muito em voga, né? O último episódio foi o Chico vivendo na miséria, na pobreza, de certa maneira, né? Mas vivendo com muito amor dos pais e se propondo a trabalhar a vida inteira ganhando um salário mínimo só, tendo a ajuda de vários amigos. Tenta imaginar qual foi o capítulo em que ele... Não, ele não fez isso não, ele foi um grande empresário, e como grande empresário ele teve que dar emprego para muitas pessoas, ele teve que fazer um monte de... Entendeu? São etapas que a gente vai vivendo evolutivas e que a gente vai, né, aprendendo com cada uma delas. Então demonstrar que ele tem uma resistência muito grande, ele já demonstrou. Né? Agora a gente não sabe como é que vai ser para frente, mas será que consegue também reencarnar agora vivendo plenamente, com bolso cheio mesmo, e sabendo administrar, tendo que lidar com a inveja das pessoas, com a avareza, com a dificuldade de relacionamento, tendo que lidar com isso tudo? É uma prova desafiadora para cada um de nós. Então, por isso que eu vou fazer essa afirmação aqui, né, que eu já ouvi até o Espírito falando, não foi livro nenhum, né, mas falando que é muito difícil a pessoa tirar 10 na prova da riqueza. Vai ter algum momento, por exemplo, um Francisco de Assis, que ele viveu a primeira infância, a adolescência, e de repente, no período da adolescência, começou a se incomodar com aquilo. Por que eu tenho esses recursos financeiros todos? Por que eu tenho esse privilégio e os outros não têm? E daqui a pouco ele começou a abrir mão de tudo e teve a briga séria com o pai. Ele vendeu algumas coisas do pai que deixou o pai muito magoado. Vendeu não, doou, né? Doou as coisas do pai, se desfez do patrimônio do pai. Né? Ele teve, né, momentos ali que ele foi obrigado a nascer naquele círculo ali e viver, experimentar daquele círculo para daqui a pouco, né, tá passando por essa situação. Então é uma prova que é bastante desafiadora, é uma prova que a gente tem que estar o tempo todo preparado, e é só a gente parar para pensar, gente, para pensar assim, vem cá, se eu arriscasse hoje jogar num jogo desse aí de loteria, desses jogos aí da Loteria Federal, e acertasse sozinho, o que eu faria? E eu conheço muitas pessoas que, assim como eu, a gente afirma, eu não queria ganhar esse dinheiro todo, eu não quero ganhar esse dinheiro todo. É uma prova que é muito difícil de você administrar. Nesse momento eu não queria. Ou então quando você para conversar com as pessoas, o que você faria? Em primeiro lugar ainda entra o ego. Né? A gente esquece que a família é universal. A gente vai dar prioridade à nossa família mais próxima. Eu vou ajudar meu pai, ajudar minha mãe, vou ajudar meu irmão, vou ajudar não sei quem, vou ajudar não sei quem. E agora, agora que vai vir a religião, vou ajudar a minha religião. Mas o ego nosso ainda está bem traçado, bem delimitado aqui na nossa esfera aqui, né? E até tem isso também, a própria religião, mas todos somos filhos de Deus. É uma prova dificílima, é uma prova complicada, mas Deus não colocou de forma alguma uma coisa de perdição. Ele não é sinônimo de condenação. Por isso que a gente não pode ficar condenando a fortuna pelos desastres. Ele até compara. Você querer condenar a fortuna é a mesma coisa que você espancar o carro por conta de um acidente que o motorista provocou. É muito interessante a maneira como o Emmanuel, a didática do Emmanuel para estar explicando para a gente. Então ele vem falar para a gente, apreenda todo o valor, sim, tudo que a gente puder, né, fazer, vamos fazer e vamos ficar com a nossa consciência tranquila de que a gente fez o melhor que pôde no momento certo. E Deus respeita os nossos limites. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.